dia. Durante a semana, a TV Fronteira apresentou no SPTV Primeira Edição uma série de reportagens sobre a saúde da mulher. Mostramos os problemas e as mudanças provocadas pela gravidez e depois pela menopausa. Como prevenir o câncer de mama, uma das doenças que mais matam as mulheres brasileiras, e os riscos das doenças sexualmente transmissíveis. E para discutir mais sobre estes assuntos, nós convidamos a mastologista Maria Assunção Azevedo, a ginecologista Aldineia Martins e a diretora da Vigilância Epidemiológica de Prudente, Marinês Gonzalez. E nós vamos começar o programa falando sobre gravidez, que planejada ou não, acaba provocando uma série de mudanças na mulher. Bom dia, doutora Aldineia. Bom dia, Cristiane. Quais são as principais mudanças? Existem mudanças da ordem física e psíquica. De ordem física, devido ao aumento da volemia, o volume sanguíneo na mulher aumenta de 1/3 do seu volume normal. Com isso, existe um maior batimento cardíaco, existe uma solicitação maior da parte renal da mulher. E também essa mulher começa a ganhar peso, existem alterações na sua coluna, ela tem que mudar a sua postura, jogando a coluna para trás, que dá aquela marcha anserina da mulher, a marcha de ganso, né? Que ela muda. Isso faz com que haja uma alteração em todo o seu esqueleto, dando dores nas costas. Existe uma embebição gravídica das articulações, porque a natureza parte do princípio que essa mulher vai ter um parto normal. Então, todas as junções entre os ossos são embebidas, as cartilagens, e essa mulher tem mais facilidade a ter torções, a ter problemas de coluna. Doutora Aldineia, deixa eu perguntar uma coisa. A gente viu também que tem muita adolescente engravidando. Elas estão preparadas também para serem mães? A adolescente, Cristiane, além do problema físico, que é inerente da gravidez, ainda ocorre o problema psíquico, que já ocorre na mulher normalmente por problemas hormonais. A grávida, ela tem tendência a ter sérios problemas de depressão, tudo por problema hormonal. A adolescente se soma a isso, mais o fato de que realmente é um problema seríssimo no nosso meio social, a gravidez na adolescente. Ela não está preparada fisicamente e nem tampouco psicologicamente para enfrentar uma gravidez. Marinês, bom dia. Bom A gente dia, viu durante a semana que tem muita menina engravidando, 1 milhão de adolescentes engravidam no país todos os anos por falta de cuidado, falta de prevenção. No caso da AIDS e das doenças sexualmente transmissíveis, esse problema também é comum? Sim, se nós levarmos em consideração que do número de mulheres infectadas pelo vírus aqui na nossa região, 66% são pela relação heterossexual, nós verificamos que realmente não há um cuidado dessas mulheres em exigir o uso do preservativo dos seus parceiros. E está aumentando o número de mulheres contaminadas? Sim, aumenta o número de mulheres infectadas pelo vírus da AIDS, aumenta consequentemente o número de mulheres que vão se tornar gestantes e vão ter filhos portadores do vírus da AIDS. E tem muita adolescente também com AIDS aqui na região? Sim, a grande maioria dos nossos casos são adultos jovens e adolescentes. Falta prevenção mesmo. Sim, o grande problema é a falta de prevenção. Dentre as mulheres, a principal causa é realmente a transmissão sexual, pela não exigência do preservativo durante as relações sexuais. E o Estado, vocês têm feito algum trabalho específico para adolescente, para tentar alertar, tentar diminuir esse quadro aí São caótico? feitos trabalhos educativos, principalmente junto às escolas, mas a gente ainda não consegue ver muitos frutos desses trabalhos na prática. E como que é feito esse trabalho? São feitos trabalhos de orientação junto às escolas, a maior parte deles pela própria Secretaria de Educação, alguma coisa em relação à Secretaria de Saúde que colabora com a Secretaria de Educação para fazer essa orientação aos adolescentes e crianças, e também pelas organizações não governamentais que têm auxiliado bastante no trabalho de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, especificamente da AIDS. Doutora Maria Assunção, bom dia. Bom dia. A gente viu aí que tem muitas mulheres que ainda não sabem usar os vários métodos anticoncepcionais, porque falta informação, e muitas têm medo de tomar pílula com medo de ter câncer. Há esse risco ou não? Não, em relação ao câncer da mama, já se foi vastamente estudado e não há relação nenhuma entre o anticoncepcional e o risco de câncer de mama. O câncer de mama é o que mais está matando mesmo, ele é o mais difícil para ser diagnosticado? O grande problema do câncer da mama é que a grande maioria, cerca de 70% dos tumores, eles são diagnosticados numa fase já avançada, em que o tumor ele já se disseminou para alguma outra área do corpo que não a mama. Nessa fase fica mais difícil debelar a doença. Se o câncer for diagnosticado numa fase inicial, o tumor de tamanhos pequenos, numa fase precoce, existe uma cura sim. E é fácil detectar isso em casa, por exemplo? Dá para perceber se tem alguma alteração?
Existem 3 armas que a mulher pode usar para que seja diagnosticado precocemente os tumores de mama. A primeira arma é uma arma que depende só dela, é o autoexame da mama. O autoexame da mama é um exame que deve ser feito uma vez ao mês, de preferência na semana pós-menstrual, porque antes da menstruação as mamas ficam congestas, ficam dolorosas, mais difíceis de serem examinadas. Ela deve fazer, aquelas mulheres que não mais menstruam devem escolher um dia do mês e todo daquela data ela faz o autoexame. Ela deve examinar suas mamas e o grande benefício do autoexame da mama ele vem com o tempo. Porque só com o tempo que a mulher vai aprendendo a conhecer toda a anatomia da sua mama. E assim, ao surgir alguma alteração, logo ela detecta. Tem alguma alteração que no mês anterior não tinha. Doutora Eugênia, também é comum câncer de colo de útero? Sim, o câncer de colo de útero mas é um câncer facilmente diagnosticável, porque com esse exame de Papa Nicolau, que nós já temos na rede pública, felizmente, uma das poucas armas que nós temos de rede pública, assim, realmente de valor, você pode detectar. Agora, o sério problema, e também não tem relação o câncer de colo de útero com o uso de anticoncepcional. Agora, existe sim uma relação do câncer de endométrio, que é a camada interna do útero, com o uso da terapia de reposição hormonal na menopausa. Quer dizer, toda vez que você for fazer uso de um estrogênio, você deve, se a mulher tiver útero, ela deverá associar a progesterona pelo menos por 12 dias no mês. E falando um pouco mais de gravidez, aí uma dúvida muito comum que as mulheres têm é parto cesariana ou parto normal. Todo mundo quer fazer cesariana e tem um risco porque é uma cirurgia. O que vocês médicos orientam? Olha, eu proponho, hoje em dia, a moça entra no consultório e já diz assim, eu quero cesárea, a senhora faz cesárea? E eu faço uma proposta a ela, você me dá 9 meses para que eu tente a te convencer a ir para um parto normal. Se eu não tentar, eu te faço uma cesárea. Mas teve uma paciente muito engraçada que já no 9º mês ela me perguntou, doutora, cachorro precisa cortar para nascer? Eu falei, não. Gato precisa cortar para nascer? Eu falei, não. Vaca precisa cortar? Não. Então, e mulher, se não cortar? Eu falei, se não cortar, minha filha, arrebenta o ânus, arrebenta tudo. Então, mulher não tem parto normal. Né? Não é bem assim dessa forma. É medo, elas têm medo, por isso que elas querem a cesariana. Medo. Houve realmente foi passado pelas nossas mães, nós estamos a geração que hoje em dia está dando à luz, a geração com 20 anos, está na 4ª geração do medo. Porque a minha geração já trouxe o medo da minha mãe. Então, essas meninas que trouxeram de suas avós já estão na 4ª geração do medo. Foi uma coisa que realmente... Porque morria-se muito de parto, você sabe que se morria muito de parto. Então, é uma coisa que foi passando de avó para mãe, né? No pré-natal, vocês tentam orientar isso de uma forma melhor? Sim, explicar tranquilamente, trazer o marido para junto, dar ginásticas respiratórias. Quais são os benefícios do pré-natal? Ele ajuda em quê? Ele ajuda, primeira coisa, em todas as doenças que incidem com maior frequência. Você diagnosticar mais precocemente se uma mulher tem tendência a um diabetes, a uma pressão alta, se ela tem disfunções renais, né? E principalmente também o apoio psicológico que você dá para a paciente. Ela saber tudo que vai acontecer com ela no momento do parto. E eu queria até aproveitar um gancho da Marinês, porque você vê um dos sérios problemas também da gravidez na adolescência, em termos de AIDS, é que a adolescente faz muito uso das drogas, né? Injetáveis, né? Então, quer dizer, existe realmente, está passando muito para a criança, filha da adolescente, né? O filho da adolescente tem uma tendência a pegar a AIDS porque a adolescente usa a droga injetável em maior quantidade do que uma gestante que não seja adolescente, numa idade mais avançada. Você tem percebido isso, Marinês? Sim, e o que a gente percebe também é um aumento significativo do número de casos de sífilis congênita. A sífilis adquirida não é uma doença de notificação, então a gente não tem um registro sistemático. No entanto, a sífilis congênita é uma doença de notificação compulsória e o aumento é crescente, anualmente cresce assustadoramente em relação ao ano anterior o número de casos de sífilis congênita, que é um problema que se tivesse sido feito um exame de sorologia, uma sorologia durante o pré-natal, detectada essa sífilis nessa mãe e feito o tratamento, essa criança não teria esse problema da sífilis congênita. Então o pré-natal é muito importante para o acompanhamento da gestação e também para a detecção e tratamento das possíveis doenças transmissíveis, sexualmente transmissíveis, para evitar que essa criança nasça com alguma lesão. Mas há condições para a mulher fazer o pré-natal aqui na região? Temos na cadeia, na nossa cadeia mesmo,
pública, nos Sim. postos de saúde, nós temos realmente a gestante que se interessar, nós temos um ótimo trabalho no hospital estadual, nós temos nossos postos, sim. A mulher prudentina e da região pode fazer uso de um bom atendimento de pré-natal, não vocês Sim, não ela acham, né? tem dentro da rede pública aqui na nossa região, todas as unidades. Por exemplo, no município de Presidente Prudente, existem 17 unidades básicas de saúde, em todas elas é desenvolvido o pré-natal. Além disso, também é feito o pré-natal no NGA, onde o antigo INPS, e aquelas gestantes que são detectadas em todos esses serviços públicos, não só do município, como da região, que são gestantes de alto risco, são encaminhadas para a realização do parto no hospital estadual. E no caso do câncer, doutora Maria Assunção, tem também um tratamento aqui na cidade de qualidade para... Tem Presidente Prudente, ele conta com todos os tratamentos necessários para um paciente oncológico. O que não temos ainda é um local centralizado, onde centralize no mesmo espaço físico todos os tratamentos necessários para o paciente. Que estamos agora em campanha para a construção do Hospital do Câncer, que vai beneficiar em muito a população. E como é que está esse projeto? Esse projeto está em andamento, né? Eu acho que precisa de uma maior união da classe médica, da população e da classe política para que ele venha a ser realizado, que será trará grandes benefícios para a população. Enquanto esse projeto aí não sai do papel efetivamente, as mulheres podem fazer o que? Onde que elas buscam apoio para Então, as isso? mulheres, uma mulher portadora do câncer da mama, ela encontra em Presidente Prudente todos os tratamentos necessários. A rede pública, nós contamos com o serviço de oncologia da Santa Casa. No hospital estadual também é realizado esse tratamento. Nós temos o centro de oncologia, onde realiza a quimioterapia. Nós temos o centro de radioterapia. Então, a mulher não precisa se deslocar de Presidente Prudente para tratar o câncer da mama. Okay. Eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho me preocupado muito a incidência de câncer de mama na mulher muito jovem, de 32, de 34 anos. Tem aumentado muito, né, Assunção? A resposta a gente pode deixar para o próximo bloco. Bom, nós vamos para um... Errei tudo, caramba. Errei. Por quê, bem? Não, Tô luz. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Assunção, que tem me preocupado muito a grande incidência de câncer de mama na mulher jovem, de 32, 34 anos, é uma coisa que tem preocupado, não é? Bom, a resposta fica para o próximo bloco. O Globo Comunidade volta já já para continuar discutindo sobre a saúde da mulher. Voltamos com o Globo Comunidade, que hoje está falando da saúde das mulheres. Doutora Assunção, a doutora Odineia do bloco passado fez uma pergunta sobre a incidência do câncer em mulheres mais novas. Por que está acontecendo isso? Isso vem nos assustando, porque em décadas passadas o câncer da mama era muito mais frequente em pacientes acima dos 40, 50 anos.
Hoje em dia, nós vemos uma incidência muito alta em pacientes de 30 anos, 35 anos. Infelizmente, não conseguimos ainda definir as causas, porque apesar de todos os estudos, não se definiu ainda por que a mulher tem câncer da mama. Não tem como prevenir que o câncer apareça. A única arma que nós temos é detectá-lo precocemente. Então, isso nos alerta para que todas as mulheres, após 20 anos, elas já comecem a fazer o autoexame da mama, já criem o hábito de fazer o autoexame. Outra coisa que é importante é que há uma incidência grande também do câncer de mama no ciclo grávido puerperal. Então, durante o pré-natal, é preciso que se examine também as mamas, que muitas vezes são relegadas a um segundo plano. Então, durante o pré-natal, todas as consultas de pré-natal, se examine também as mamas, que pode ser detectada alguma alteração nessa fase. A senhora falou do autoexame, que é uma maneira para detectar e também fazer a mamografia. Qual seria aí a terceira maneira? Como eu falei previamente, as armas que as mulheres têm, primeiro é o autoexame da mama. Uma segunda arma seria o exame feito por um médico especialista pelo menos uma vez ao ano, porque as mulheres se preocupam de ir ao médico uma vez ao ano fazer o exame de Papa Nicolau para prevenir o câncer de colo de útero. Então elas devem criar o hábito também de ir no médico. Eu vim prevenir, eu vim ver examinar as minhas mamas. Então as mamas devem ser examinadas por um profissional pelo menos uma vez ao ano. E uma terceira arma muito poderosa que nós temos é a mamografia. A mamografia é uma radiografia das mamas, que é o único exame capaz de detectar uma lesão antes que ele se torne palpável. Então, cerca de 2 a 3 anos antes que o tumor venha a ser palpável, venha a ser detectado pelo médico ou pela paciente, nós já podemos ver algumas alterações na mamografia. Mas, doutora Assunção, elas reclamam muito, que elas falam assim, Assunção, mas a mamografia dói muito, aquilo dói, eu quero fazer o ultrassom. Então, não é explicada quando deve ser feito o ultrassom, qual a faixa de idade, porque elas ficam questionando que querem ultrassom e não querem. Então, a mamografia é um exame incômodo, né? Mas o incômodo que ela provoca é que a mama precisa ser comprimida. Quanto maior a compressão, melhor a qualidade do exame. E é uma compressão muito rápida, é questão de segundos, né? Então, é um exame incômodo, mas não tão doloroso a ponto da mulher não fazer. Os benefícios que ela traz são muito grandes. E a irradiação que ela traz é muito pouca, não provoca nenhuma alteração, que muitas pessoas têm medo. Eu vou fazer todo ano, vou sofrer irradiação, não. A irradiação é muito pouca. A mamografia e a ultrassonografia são exames complementares, um não substitui o outro. Então, a mamografia é realmente o único exame capaz de detectar precocemente o câncer da mama. Ele deve ser realizado deve se iniciar acima de 35 anos, porque antes dos 35 anos a mulher apresenta uma mama que tem muita estrutura glandular, a mama é muito densa e não aparece, não fica bem visível ao raio-x. Então, antes dessa faixa, se prefere usar o ultrassom, mas de maneira alguma o ultrassom substitui a mamografia, são métodos complementares. E no caso do Papa Nicolau, pode fazer a partir de que idade? Tem alguma recomendação? A partir da época que a mulher inicia sua vida sexual, ela já deve fazer. Pode ser 16, 17 anos, deve fazer anualmente, a cada 6 meses, caso haja necessidade. Quer dizer, eu tenho encontrado pacientes que querem fazer de 6 meses. Não é obrigado, é feito anualmente. Só quando o laboratório solicitamos repetir depois de tratamento, solicitamos repetir em 6 meses, aí que ele deverá ser feito de 6 meses. Maria Inês, tem um centro aqui específico para atender as pessoas que têm AIDS ou que querem fazer exame também? Sim, nós temos no Centro de Saúde 1, mais conhecido como Palácio da Saúde, um centro denominado COAS, é um centro de orientação ao soro positivo. Este centro, ele está aberto a toda a população. Qualquer pessoa que deseja fazer o exame para verificar se ele está infectado ou não pelo HIV, ele pode procurar esse centro. Ele não precisa se identificar, ele pode usar um pseudônimo, colhe-se o material, faz-se o exame. Quando ele vai receber o exame, ele vai receber toda uma orientação, acompanhado de psicólogos, assistentes sociais. E, no caso desse exame dar positivo, se a pessoa quiser se identificar, ela vai ter acompanhamento médico e de toda a equipe de saúde, recebendo todos os exames necessários, o CD4, nós vamos começar agora na próxima semana já com a carga viral, e se esse paciente chegar a necessitar da medicação conhecida como coquetel, nós dispomos dessa medicação dentro da rede pública para atender os nossos pacientes. Gratuito e sigiloso? Sim, gratuito e sigiloso.
Nós não temos hoje ainda, nós ainda temos um pouco de demanda reprimida para os medicamentos, né? Então, nós não estamos conseguindo atender todos os nossos pacientes com o coquetel, mas a grande maioria dos pacientes já vem recebendo. Nós estamos com 90 pacientes sendo atendidos na rede pública, no Centro de Saúde 1, recebendo o coquetel. E é uma previsão de quando essa situação vai se estabilizar, os medicamentos mensalmente vem aumentando a quantidade de medicamento e a demanda reprimida está desaparecendo. Nós contávamos com só um médico atendendo até o mês passado. A partir desse mês já existe um outro médico atendendo na programação da AIDS. Então eu acredito que com os 2 médicos atendendo, com os exames que a gente dispõe de CD4, carga viral, e nós devemos estar montando, junto com a Secretaria Municipal de Saúde e um convênio com o Ministério da Saúde, o Hospital Dia para atendimento do paciente aidético, que deve começar a funcionar no próximo mês. Final de novembro, no máximo início de dezembro, esse hospital Dia vai estar funcionando. O equipamento, que foi quase todo doado pelo Ministério da Saúde, deve estar chegando a Presidente Prudente na próxima semana, e a Prefeitura Municipal, que arcou com a reforma e adaptação do prédio, já está providenciando para que isso ocorra o mais rápido possível. E as crianças aí, filhas de mães com AIDS, que estão infectadas pelo HIV, também recebem tratamento? Também? Sim, só que as crianças elas não são atendidas no Centro de Saúde 1. As crianças são atendidas no Hospital Estadual. Então há um médico infectologista que atende as crianças dentro do hospital, fazendo todo o acompanhamento ambulatorial. Só que esse ambulatório se situa no Hospital Estadual. Agora vamos falar um pouco de menopausa e climatério. Reposição hormonal é fundamental no caso aí do climatério, da menopausa, tem que ter? Extremamente importante. Hoje em dia, só não aceita a terapia de reposição hormonal a pessoa que não se atualiza, que não vai em congresso. Não existe mais dúvidas a respeito disso. Nós sabemos que todo o nosso endotélio, toda a pele do avesso, tem revestimentos de receptores estrogênicos. Então, o que quer dizer isso? Hoje em dia, a mulher, ela vive muito. O climatério começa com 35 anos, ela vive mais da metade da sua vida no climatério e mais de 1/3 da sua vida na pós-menopausa. Então, ela vivendo muito, ela terá tempo de ter os malefícios da sua falência ovariana, da sua queda estrogênica. Mas, eu interfiro um pouquinho, não há uma contraindicação no caso do tratamento da reposição hormonal? A senhora não falou no começo que em alguns casos as mulheres não se dão? Não é isso. É o seguinte, a mulher que tem útero, esta não pode fazer uso apenas do estrogênio. Daí que veio aquele tabu, que o hormônio dá câncer, porque no início, há 20 anos atrás, a reposição hormonal era feita numa dosagem muito alta e sem associação da progesterona. Apenas o estrógeno dá uma proliferação, um aumento da camada interna do útero, que se chama endométrio, e leva a câncer de endométrio. Então, a mulher que não tem útero, essa é felizarda. Essa que não tem útero não precisa fazer preventivo do câncer, porque não tem o colo do útero, a não ser aquela que tirou parte do útero e ainda ficou com colo. Mas a que tirou todo o útero não precisa fazer preventivo. E não precisa fazer uso da progesterona, só faz o uso do estrogênio. Agora, se a mulher tiver colo de útero, se a mulher tiver útero, aliás, útero, tiver endométrio, ela tem que fazer o uso do estrógeno continuadamente. E a progesterona 12 dias ao mês. Esse tratamento é caro, reposição hormonal? Não. Nós temos tratamentos caros, elitizados, são os discos, os gels, que nem temos aqui no Brasil ainda, os PETs, que também não está ao alcance do Brasil. Mas nós temos, inclusive na nossa rede pública, nós temos a distribuição dos estrógenos e da progesterona de uma forma graciosa. Eu tenho um ambulatório na Santa Casa, nas quintas e nas sextas de manhã, e eu encaminho as pacientes para que elas peguem junto à rede pública, elas consigam esses hormônios. Quer dizer, realmente os exames são exames caros, mas também são feitos pela rede pública, as dosagens hormonais. Doutora Assunção, é comum ter câncer de mama depois da menopausa? Há alguma estatística, algum estudo dizendo que aparece mais? A incidência maior do câncer mamário é realmente após os 50 anos. Em relação à reposição hormonal, ela deve ser utilizada, traz benefícios cientificamente comprovados. Agora, o que a gente vê do dia a dia é que as mulheres, elas fazem uso dos hormônios sem prescrição médica. Então, a irmã está tomando hormônio e está se dando bem, porque a melhora, assim que você começa a tomar a medicação, existe uma melhora sensível.
Então elas veem que a vizinha está tomando e melhorou, a mãe está tomando e melhorou, a irmã está tomando e melhorou, então elas compram aquele medicamento e começam a tomar. E não pode ser isso. A reposição hormonal ela deve ser feita sob orientação médica. Cada paciente é um indivíduo, existe a dosagem hormonal é individualizada, o medicamento é individualizado, o que é bom para outra pessoa não é bom para você. E para se iniciar a reposição hormonal, é preciso que se avalie antes, se faça uma avaliação da paciente antes, principalmente na parte mamária. Então é necessário pelo menos uma mamografia, porque o hormônio ele não provoca o câncer da mama, mas desde que ele exista, a paciente já seja portadora do câncer da mama, não tendo sido detectado, há uma evolução, uma progressão muito rápida da doença. Eu costumo dizer que é um adubo, né? Com certeza. Que o hormônio, para a mulher que já tem a sementinha do câncer, o hormônio poderá ser um adubo. Ele não provoca, ele não leva à formação do câncer. Mas se você já tem, ele leva a uma progressão rápida. Então a mulher deve fazer uso do hormônio, é um grande benefício, mas deve ser sob prescrição, sob orientação médica. Doutora, eu queria que a senhora falasse sobre o grupo de mamas. Onde que as mulheres podem procurar, onde que funciona, como que é o atendimento? Então o câncer da mama é uma doença muito especial, porque é uma doença que ela mexe em todas as esferas na vida da mulher. Então dá grandes alterações físicas decorrentes da mutilação, alterações psicológicas, alterações familiares, alterações sexuais. Então eu acredito que você não pode considerar uma paciente tratada da doença, curada do ponto de vista físico, se ela apresenta sequelas, se ela não se readaptou à vida antiga, se ela não está vivendo do jeito que vivia antes. Então eu só considero uma paciente curada se você perguntar para ela como que está a sua vida, está como antes da doença? Tá, então você está curada. Então é uma paciente que precisa de ajuda para se readaptar ao meio profissional, ao meio familiar, ao meio social. Então, pensando nisso, um grupo de especialistas, nós nos unimos e formamos um grupo de apoio. Então, esse grupo de apoio, ele funciona, se alguém quer alguma orientação, é ligar na Casa de Repouso da Associação Prudentina de Combate ao Câncer, telefone 222-0411, que obterá todas as informações. Ok. O Globo Comunidade de hoje fica por aqui. Agradecemos as presenças da mastologista Maria Assunção Azevedo, da ginecologista Odineia Martins e da diretora da Vigilância Epidemiológica de Prudente, Marinês Gonzalez. A todos um bom dia e uma ótima semana.